Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luísa e hoje eu vou conversar sobre as minhas metas de leitura para 2026. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui. O canal está fazendo um ano e eu fico muito feliz de ter compartilhado as minhas experiências de leitura aqui no canal, de ter trocado ideias com quem assiste. Muito obrigada por fazer parte dessa jornada e que tenhamos um belíssimo 2026, cheio de boas leituras e boas trocas de ideias. Para 2026 eu vou fazer uma coisa diferente do que eu fiz em 2025. Em 2025 eu resolvi fazer o que eu sempre faço todos os anos, que é criar uma lista gigantesca que nunca é cumprida. E eu fiz uma lista de 25 livros para 2025. E dessa lista eu só li 11. E assim, obviamente tá tudo bem. Por quê? Porque a leitura, neste caso, deste canal, é um hobby. Eu também trabalho com leitura, eu trabalho com revisão de texto, então assim, existe a minha leitura de trabalho e existe a minha leitura de lazer. E este canal, ele contempla essa parte aqui da leitura de lazer. Então, eu não quero pôr nenhuma pressão em cima de mim para isso. E aí, em alguns momentos de 2025 eu fiquei pensando, nossa, eu tinha que completar aquela lista, porque eu filmei essa lista, né? Não foi só escrever a lista na minha agenda do ano, que é isso que eu sempre fiz. Eu me filmei falando sobre essa lista. E aí teve uma leve pressãozinha, um pouco maior do que geralmente acontece. Só que agora, em 2026, a minha rotina ela vai dar uma mudada e ela vai ficar um pouco mais apertada. Então, o que eu resolvi fazer? E aí, talvez para alguns isso possa parecer um pouco contraditório, mas não é, e eu já explico por quê. Eu separei 10 livros para 2026 e esses 10 livros com certeza serão lidos, tá? Quando eu tenho um ano ocupado, por exemplo, trabalho junto com o mestrado, trabalho junto com alguns outros trabalhos, né? Geralmente eu tenho uma média de leitura de uns 24 livros por ano. E porque a parte da leitura, ela é realmente o meu hobby principal e o que me deixa feliz. Então, eu selecionei 10, porque aí tudo que for fora desses 10 vai vir naturalmente. Então eu não quero colocar uma lista gigantesca, que é o que eu faço desde muito tempo atrás, para ficar me cobrando sobre essa lista. Então eu fiz uma lista pequena para todo o resto ser leitura livre assim para sempre. Então se eu ler tudo em janeiro, que não vai acontecer, mas se eu ler tudo em janeiro, eu estou, digamos assim, livre. E eu também, como agora eu tenho o canal, eu espero muito poder fazer resenha de cada um desses 10 livros aqui. Então vamos lá. Bom, e esses livros eles vão ser todos lidos em qualquer ordem e não tem nenhum mês específico para essa leitura, tá? O negócio é que eu com certeza lerei todos. Eu tenho isso pra mim. E geralmente quando eu firmo uma meta, eu cumpro essa meta. Então nada de expectativas dessa vez, é meta e é isso. O primeiro livro que eu vim aqui mostrar pra vocês é o Northanger Abbey, da Jane Austen, ou A Abadia de Northanger. E esse livro aqui ele vai ser lido com uma amiga e inscrita aqui do canal, que me convidou para ler um livro com ela esse ano. E a gente ainda não estabeleceu que mês que vai ser essa leitura conjunta nossa. Mas nós leremos juntas essa daqui, eu estou muito animada. E aqui a gente vai acompanhar uma jovem de 17 anos que vai passar uma temporada em Bath, na Inglaterra. E ela é uma leitora ávida, e esse livro aqui ele vai trabalhar um pouco com uma sátira do gênero gótico, que era muito popular no século anterior, né, no século XVIII. E a Jane Austen vai trabalhar todas as suas críticas com relação à sociedade inglesa daquela época, e a gente vai ter uma jornada também de autoconhecimento e de amadurecimento da jovem Catherine Morland.
Eu peguei esse livro aqui do Remarque também, Nada de Novo no Front. Esse livro aqui estava na minha lista há muito tempo, de querer mesmo ler esse livro, mas eu adquiri esse livro em si na Bienal de São Paulo, no ano retrasado, né, ano de de 2024. Então ele tá na minha estante faz um tempinho, mas não tá há tanto tempo assim quanto outros livros, né. E aqui a gente vai acompanhar um jovem humilde alemão, que, dá ouvidos aos seus pais e aos seus professores, abandona a escola e vai para a guerra. Aí nós vamos ter um questionamento, né, de quem é essa guerra e ela vale a pena mesmo, né? Se passa na Primeira Guerra Mundial. E eu acho que vai ser uma leitura forte e uma leitura importante também, principalmente nesse mundo que a gente está hoje. Aí eu peguei Robinson Crusoe, né, As Aventuras de Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. E acho que todo mundo conhece, né, de ouvir falar, de ter visto sátira, episódios de desenho animado, né, sobre o Robinson numa ilha deserta e construindo a sua vida nessa ilha. Esse livro aqui, ele foi recomendação das minhas próprias leituras. Então, a última resenha que eu tenho aqui no canal, que é do livro A Pedra da Lua, o mordomo da casa, ele é apaixonado por esse livro aqui. Tudo para ele é o Robinson Crusoe, até prever o futuro o Robinson dele faz. Ele abre o livro assim, lê um trecho, e aí esse trecho é assim, vai acontecer. E acontece. É muito engraçado essa parte, mas também tiveram outros momentos do meu ano de 2025 que houve a menção do Robinson Crusoe. Então eu quero muito ler esse livro. Assim, eu terminei o ano, a Pedra da Lua era só a última menção desse livro para mim, ao longo do meu ano inteiro. E eu fiquei assim, gente, eu tenho que ler esse livro. E aí, então, eu lerei esse ano, com certeza. Bom, a próxima leitura é Lolita, do Vladimir Nabokov. Gente, esse livro aqui, ele estava na minha lista há muito tempo. Eu troquei no sebo em 2013 ou 2014. Eu estava na faculdade. E assim, faz muito tempo. Então, eu tenho que ler. Eu tenho muita vontade de ler esse livro, mas ao mesmo tempo, conforme os anos se passaram, eu comecei a ter uma certa preguiça, apesar de sempre colocar ele na minha lista, né? Porque depois que eu ouvi falar de outras obras do Nabokov, eu tenho a impressão de que ele pega temas que são tabu, que são chocantes, de propósito e só para criar uma história com uma linguagem bonita. Mas eu não sei se é isso. E eu espero estar errada. E ao mesmo tempo eu tenho a impressão de que eu vou sim gostar desse livro. Eu tenho essa impressão. E eu tenho amigas que já leram e que gostam muito desse livro e elas têm bom gosto. Então acho que vai dar certo. É claro que eu também tenho o azar de, às vezes, estar lendo sobre algum outro autor, e aí tem alguma curiosidade sobre esse autor, por exemplo, ele conheceu o Nabokov e tal. Mas aí eles não se gostaram, e eles se deram muito mal. E aí, depois eu tô lendo sobre um outro autor, e acontece a mesma coisa. Então eu fiquei assim, gente, será que o Nabokov era uma pessoa legal? Ou será que ele era um encrenqueiro? A gente vai desenvolvendo uma certa suspeita, né, com relação ao autor, uma fanfic, assim, é tudo imaginado, tá, gente? Tirando, é claro, essas informações que eu li sobre alguns autores e saíram algumas faíscas aí entre eles, mas também quem disse que o outro cara é legal, né? Então, enfim, eu vou finalmente ler esse livro aqui. Outro livro que há muito tempo desperta o meu interesse é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. E assim, esse livro aqui é um favorito de muita gente, inclusive uma das minhas professoras da faculdade tinha esse livro como favorito. E vai falar, né, sobre uma família, tem uma saga familiar num país fictício da América Latina e que
as coisas politicamente falando estão fervendo e vamos ver, né, parece que em uma das sinopses diz, né, que a relação entre os membros dessa família são tão de amor e ódio que elas superam essas desavenças políticas, né. Então, vamos ver. Tem realismo mágico também, né. E esse livro aqui é do Círculo do Livro, mas ele tem a mesma tradução que está para vender aí na livraria. Eu tirei uma foto do meu e fui lá na livraria comparar. E é realmente é a mesma tradução, mesmo tradutor, mesmo texto, tudo certinho, tudo igualzinho. Ainda falando de livros famosos, né, eu vou ler O Peregrino, do John Bunyan. Esse livro aqui também foi presente de uma grande amiga minha, e eu estou muito curiosa para ler esse livro aqui, porque nós temos, não vai aparecer aqui, né, mas existe aquele livro, A Feira das Vaidades, do Thackeray. E eu quero muito ler esse livro, A Feira das Vaidades. Só que esse livro recebeu o título em referência a esse aqui, do Peregrino, né? E tem muitos, é um grande clássico, né, da literatura inglesa. Então, assim, praticamente todos os grandes autores ingleses leram esse livro aqui, e aí eu estou para ler por causa disso, né? Vai contar a história de um cristão que tem esse objetivo de chegar à cidade celestial, mas ele vai passar por outras cidades, né? E por outros desafios. Ele vai ter outros que vão querer atrapalhar esse caminho até lá e outros que vão ajudá-lo a chegar lá. Vamos ver como é que vai ser essa jornada. Aí, um dos que eu tô mais animada para ler, na verdade eu tô animada para ler todos, mas um dos que eu estou mais animada para ler é A Maravilhosa Terra dos Snurgs, do Wyke Smith. Esse livro aqui é um livro que era queridinho do Tolkien. Ele lia esse livro para os filhos dele e é uma das inspirações para a criação dos hobbits, porque a gente tem os Snurgs, que eles não são maiores do que uma mesa, eles vivem num reino no meio da floresta, e aí tem duas crianças que elas saem de casa para viver uma grande aventura, e elas acabam encontrando esse reino, e elas vão viver aventuras ao lado de um Snurg. E eu estou doida para ler esse livro aqui. Deve ser muito divertido e ele é uma graça, ele é muito bem feito, essa edição aqui. Tem ilustração. E é isso. Animadíssima para ler esse aqui. Bom, e aí eu vou ler também um que já né, é um banho de água fria depois de ter me animado com uma fantasia mais infanto-juvenil. Eu vou ler esse que é Eu Amo a Rússia, da Yelena Kostyuchenko. A Yelena é uma jornalista russa que não está mais na Rússia, né? Inclusive ela está sendo procurada na Rússia. Ela reuniu ao longo de vários anos os seus próprios artigos e ensaios sobre a Rússia. Então, sobre cada momento que a Rússia tem passado nesses últimos 15 anos, mostrando essa transformação dessa sociedade russa, que no fim das contas está vivendo na beirada ou até já 100% mergulhada num regime fascista. E deve ser um livro muito pesado e muito difícil de ser lido, porque a Rússia é um país interessantíssimo, com uma história rica, com uma vegetação maravilhosa, com construções maravilhosas. E assim, é realmente interessante, mas é realmente uma pena esse atual governo que tem lá. E a Helena, ela vai trabalhar com isso nesse livro dela aqui. Então, é isso. Vamos ver, né? Esse livro aqui ainda não tem aqui no Brasil. O meu marido, que é russo, acabou lendo em russo mesmo, por sorte a dele. Eu vou me contentar com esse que ele me deu, inclusive, que é uma tradução do russo para o inglês, mas é feito por duas tradutoras que são nativas do russo, mas que moram nos Estados Unidos desde a adolescência, desde a infância. Então, elas também dominam bastante o idioma inglês mesmo. E vamos ver.
E aí a minha leitura atual, que já estava na lista, né, eu só comecei já, porque hoje é dia 4 de dezembro, é Hamnet. Eu sei, eu mostrei essa capa aqui, tipo, não diz nada, né. Eu recebi esse livro quando eu assinava os intrínsecos. Mas temos aqui Hamnet, da Maggie O'Farrell. E vamos ver, eu ainda tô bem no começo, eu li 50 páginas, mas vai trabalhar com a história do Shakespeare, da esposa dele, dos filhos dele e principalmente do Hamnet. Acredito que seja principalmente do Hamnet, mas tem outras coisas, né? Mas o Hamnet é o filho do Shakespeare que morreu quando ele tinha 11 anos, de causas desconhecidas. Então, a Maggie O'Farrell vai trabalhar com essa vida misteriosa do Shakespeare, que a gente não sabe muito sobre ele mesmo, e vai criar uma ficção em cima disso. Se não me engano, ela até mudou o nome da esposa do Shakespeare. Se não me engano, o nome dela é Anne, e ela colocou Agnes aqui. Eu até, quando estava lendo, fiquei meio em dúvida, assim. Eu ainda não sei se ela vai fazer alguma observação sobre isso, porque todo o resto eu acredito que seja o nome de todo mundo real, assim. Não sei se é uma marca para uma ficção mesmo. Mas vamos ver, né? Eu ainda estou bem no comecinho e eu sempre tive um pouco de receio de ler esse livro aqui, porque vai falar de uma criança que acabou falecendo, e aí eu fico com medo de focar muito nessa parte, sem falar que só o fato da criança falecer já dá aquela dor no coração, né? E eu tenho um problema com esse tipo de coisa, né? A gente lê true crime, mas quando fala de morte de um menininho, as coisas já mudam de figura, né? Quando vem esses dramas, assim. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Vai passar no cinema, né, daqui uns 10 dias. E aí eu gostei do trailer. Eu fui ao cinema, vi o trailer, gostei. E aí eu pensei, eu vou pegar e vou ler esse livro, vamos ver. O coração vai aguentar. E aí a gente conversa sobre esse livro e sobre todos os outros ao longo do ano de 2026. Bom, me contem aqui o que vocês pretendem ler este ano, se vocês não fazem lista de leitura ou se vocês fazem lista de leitura e quais são as suas expectativas. Eu vou adorar saber. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, obviamente, e de se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito para participar dessa jornada de leitor com a gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.